Olá pessoas, paz e luz. Hoje, 16 de agosto, nós comemoramos uma data muito importante para a história do Espiritismo. Embora pouco lembrada, pouco reverenciada, mas nós que estamos dedicando este mês de agosto a homenagear Dr. Bezerra de Menezes, em alusão ao dia do seu nascimento, que é 29 de agosto, nós fizemos uma pequena pesquisa e estamos montando uma live para o próximo dia 29, sábado, quando estaremos fazendo um pequeno apanhado da vida e da obra do Dr. Bezerra de Menezes. 189 anos do seu nascimento, lá em Riacho do Sangue, hoje Solonópole, sertão do Ceará. Mas hoje há uma data muito importante também na vida do Dr. Bezerra de Menezes. Há exatos 134 anos ele assumia publicamente o Espiritismo. E nessas leituras, para montarmos inclusive essa homenagem do seu aniversário e resgatarmos alguns textos para publicarmos não só no Instagram, mas também no nosso canal. Deixo aqui o convite para todos vocês conhecerem os nossos canais, as nossas redes sociais, para que a gente possa, inclusive, compartilhar uma gama de conhecimentos da doutrina espírita, para que isso também possa ser replicado no mundo inteiro. Mas, ao lermos e estudarmos e pesquisarmos sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes, nós acabamos descobrindo fatos muito interessantes, inclusive alguns que a gente acaba escutando em palestras, em conferências, com os grandes nomes do Espiritismo, os grandes conferencistas brasileiros. Mas hoje é uma data especial que inclusive eu não vi ainda ninguém fazer uma menção sobre ela, que é justamente o dia em que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes teve a coragem, naquela época, final do século XIX, numa sociedade escravocrata, tradicionalíssima, ter a coragem de reunir um grande número de pessoas e declarar-se como espírita, convicto inclusive. E aí, quando a gente começa a falar sobre, e a pesquisar, e a conversar inclusive sobre o tema, vem-nos muitas histórias. A primeira, que imagino que todos, ou boa parte de vocês, ou passaram ou conhecem uma história similar, aconteceu comigo. No final dos anos 90, eu morava numa cidade, trabalhava em outra e me locomovia de ônibus. E nessas viagens diárias, de segunda a sexta, às 6 da manhã e ao meio-dia, nós acabamos fazendo tendo contato com muitas pessoas e fazendo amizade com elas, pelo menos uma amizade temporária. E nessas idas e vindas eu acabei em especial me aproximando de um senhor que era funcionário dos Correios na cidade em que eu trabalhava. Então, era uma conversa muito boa, um diálogo muito fraterno. E eu percebia que ele era muito católico, muito religioso, frequentava a matriz, que eu também frequentei. E nós nunca tínhamos falado sobre religião, especificamente. Até que um dia, ele, curioso, porque à medida que ele falava sobre determinado trecho do Evangelho e eu fazia os comentários, ele imaginou que eu também era católico. Ele foi me perguntar de que paróquia ou se eu frequentava a igreja matriz que ele frequentava. E eu disse que era espírita. No dia seguinte, essa criatura desapareceu. Talvez tenha trocado, inclusive, o horário de almoçar para não ter mais contato comigo. Às vezes que eu via ele subir no ônibus, ele subia, ficava lá na frente, bem distante, e nem olhava para trás, onde a gente costumava sentar. Em 2013 essas coisas acontecem. Em 2013, por exemplo, há 7 anos atrás, foi um boom. Vocês podem ir na internet, inclusive tem matérias completas sobre isso. A cantora Paula Fernandes
sofreu uma perseguição muito forte, inclusive de uma determinada religião que fez um boicote, fez campanha para que as pessoas não comprassem mais, não curtissem e não fizessem nenhum tipo de referência ao trabalho de Paula Fernandes, porque ela se declarou espírita. E foi terrível, né? Porque as redes sociais, já há 7 anos atrás, era bastante forte o preconceito, muito mais do que é hoje, eu imagino. Hoje ainda há muito preconceito, sim, 7 anos depois, mas a gente percebe que há um posicionamento muito mais forte contra esses movimentos, embora ainda aconteçam. Mas ainda as pessoas hoje conseguem se posicionar melhor, há uma grande articulação, né, de associações, e essas coisas não ficam mais impunes em branco. Isso infelizmente acontece. Dezembro do ano passado, por exemplo, a Datafolha publicou uma pesquisa dizendo que 30% dos brasileiros dizem ter sofrido um preconceito por causa de classe social, né? E entre os entrevistados que se disseram ter sido vítima de preconceito de raça, 55% eram negros. Isso ano passado. A gente tem assistido, né, essa pandemia, inclusive dado ressonância a muitos preconceitos, embora tenha dado ressonância a muitas coisas positivas, muitas coisas boas, mas muito de violência, né? Muito de discórdia, né? e logicamente, preconceito tem estourado, de certa forma, nesses últimos meses. Né? E aí eu fico me imaginando como é que foi no dia 16 de agosto de 1886, né? No auditório de cerca de 2.000 pessoas, né? Da sociedade carioca, né? Numa sala chamada de Sala de Velha Guarda, né? Na Rua da Guarda Velha, hoje é chamada de Avenida 13 de Maio, no Rio de Janeiro. Como é que Dr. Bezerra de Menezes pode ter reunido 2.000 pessoas, né? Numa sociedade, como eu disse, que ainda era escravista, né? Tinha muitos escravos ainda no Brasil. Aliás, o Brasil foi o último país do mundo a libertar seus escravos, libertar entre aspas, e conservadora, né? Mas quando a gente começa a pesquisar e a ler um pouco sobre o caráter, né, a formação educacional do Dr. Bezerra, do Adolfo, a gente percebe que tudo isso foi, como a gente diz hoje, foi fichinha, né? Porque Dr. Bezerra de Menezes, desde criança, a criança Adolfo, né, até 7 anos de idade, teve uma vida maravilhosa, mas a partir dos 7 anos, 8 anos mais ou menos, a sua família teve que mudar de cidade, né? Na verdade, mudar de região. Espero que vocês possam assistir no próximo dia 29 a nossa live. A gente vai dar detalhes sobre a vida, né? A infância, enfim, a chegada dele no Rio de Janeiro para fazer medicina. Desde criança ele enfrentou muitas dificuldades, muitos problemas. Então não seria o preconceito, né, religioso que iria ter coragem de afrontar ou fazer com que ele desistisse daquela missão que ele estava abraçando naquele momento, né? Então, por exemplo, o Dr. Bezerra ele era do Partido Liberal e os colegas, né, os políticos, ficavam irritadíssimos, faziam perseguição contra ele porque chamavam para fazer, provavelmente, por exemplo, compra de voto, que isso nem existe no Brasil, né? Não existe mais. Fazer conchavo, juntar inimigos para ganhar uma eleição, essas coisas ele não fazia. Infelizmente, os nossos políticos, tanto na minha cidade como na cidade de todos vocês, essas coisas ainda acontecem. Mas Dr. Bezerra de Menezes, até nesse aspecto, nos ensina que a educação, a moral e os princípios devem sempre estar acima de qualquer interesse político, né? E ele sempre colocou toda a sua educação, toda a sua formação, o seu caráter. Não foi o Espiritismo que desenvolveu, aliás, o Espiritismo deu uma ferramenta maior de desenvolvimento para o seu caráter, porque ele já carregava consigo grande conhecimento e grande... Aliás, quando a gente começa a fazer uma investigação sobre as vidas passadas do Dr. Bezerra, não é por acaso que ele tornou-se
um dos maiores apóstolos do Espiritismo e foi chamado de o médico dos pobres, não é por acaso. Mas tudo isso já carregava consigo, e essas ferramentas de formação de caráter, especialmente com seu pai, que ajudava muita gente, a religião de sua mãe, enfim, tudo isso colaborou para que ele enfrentasse de cabeça erguida todos os preconceitos, principalmente políticos e principalmente por ele defender a libertação dos escravos e, consequentemente, por assumir o movimento espírita. Então, ele sofreu provavelmente, com certeza, muito mais de qualquer um dos espíritas nos dias de hoje que ainda vão para os centros espíritas escondido com medo de declarar-se como tal. Aliás, o IBGE já se declarou dizendo que há um número muito maior do que aqueles que estão lá nessas estatísticas de espíritas que não se declaram, provavelmente por uma série de questões familiares, enfim. E Dr. Bezerra passou por cima de tudo isso numa época como aquela, né? Então, ele aí dedica-se, né, numa conversão total ao Espiritismo, né? Todos, né, em silêncio naquele dia, ouviram, emocionado, declarar por que se tornar espírita convicto, de que estava, inclusive, encontrando todas as respostas transformadoras para a sua vida. Como eu disse, ele ganhou de presente o livro dos Espíritos. E como católico levou para casa e leu e absorveu a filosofia e a ciência por trás daquele livro magnífico. E isso lhe trouxe respostas que inclusive ele declara depois que já tinha dentro de si. Havia muitas conexões com todo aquele conhecimento trazido por Allan Kardec em sua própria alma. E foi, digamos, mais fácil para ele entender, assumir e desenvolver, unir inclusive o movimento espírita brasileiro, que naquela época estava em pernas bambas. Então, nós reservamos um trecho, que não é pequeno, dessa conferência de Dr. Bezerra de Menezes declarando a sua conversão ao Espiritismo. E nós começamos inclusive no segundo ponto, porque como é um documento muito extenso, e convido a todos inclusive a pegar esse documento e ler, porque serve inclusive de reflexão e de estudo para nós que somos cristãos, para todo e qualquer religioso que encare a fé de forma racional. Então, me permitam a minha limitada capacidade de ler para que possa compartilhar com vocês o trecho da declaração do Dr. Bezerra de Menezes declarando-se espírita. Diz lá no começo do segundo ponto: que me fez parar em meu exame foi o que consagra o princípio de não haver salvação fora da igreja. Ele estava inquieto, né? Porque a igreja da sua época, até os dias atuais, diz que fora dela não pode haver salvação. E ele estava inquieto com essa declaração. Ele já tinha encontrado, inclusive, resposta para isso. E aí ele diz: Deus é quem dá aos homens o ensino das verdades eternas. E só o dá pela igreja. É estranho. Refleti. E não me conformei. Se é a própria igreja quem ensina que todos os homens são filhos de Deus, que não tem preferências em seu amor, nem parcialidades em sua justiça, como poderá ela explicar o fato autêntico de só ter sido aquele ensino concedido a um povo, a um filho, com a exclusão de todos os outros? E se fora da igreja não há salvação, como conciliar-se o amor e a justiça do Pai com o fato de Ele ter criado os homens, povos numerosos, que não podem conhecer a igreja, nem ser por ela conhecidos, e, portanto, fora das irradiações da luz salvadora? Os selvagens da América, antes da descoberta do Novo Mundo, foram criados para a eterna condenação? Nos apologéticos mais autorizados, descobri uma tentativa de conciliação entre o aforismo da igreja e o fato de haver povos a quem não podiam chegar
os ensinamentos da Igreja. Santo Agostinho, por exemplo, reconhecendo como aquele aforismo ofendia as infinitas perfeições, procurou salvá-lo do naufrágio, dizendo que o Senhor pôs no coração de todo homem o instinto do bem e que, por este instinto, todos têm em si o princípio da salvação, visto que serão tomadas as contas a cada um pelo que recebeu. Não fiz cabedal dessa irreverência com que se atribui a suma sabedoria de um sistema tão imperfeito de julgar as obras humanas por balanças individuais. Feriu-me, porém, a alma ver a Igreja dizer aos inocentes por seus catecismos uma coisa, e aos sábios por seus filósofos coisa oposta. Fora da Igreja não há salvação, mas fora da Igreja, o que seguir a desenvolver o instinto natural do bem poderá salvar-se, tão bem como que tiver seguido o ensino da Igreja. E não vai nesta confissão de Santo Agostinho a prova de que a razão e a consciência, que são o instinto natural, foram dadas ao homem com os mesmos essenciais de alcançarem o seu destino? Como então suprimi-los para substituí-los pela fé cega sobrenatural? Não foi somente essa falha que notei na defesa às doutrinas da Igreja, feita pelo sábio apologista. Se o instinto natural do bem dá para o homem salvar-se, e Deus é igual para todos os seus filhos, ou não devia dar mais do que isto a nenhum, ou, se deu mais a um, devia dar a todos. Como então, perguntei eu, deu a uns o simples instinto e a outros a revelação ou o ensino superior? Procurei nos livros sagrados a explicação deste fato, que necessariamente devia ter uma, pois que Deus não pode praticar injustiças e não descobrir coisa que ressalvasse o Senhor. À vista disso, concluí que havia deficiências na doutrina da Igreja. Tal conclusão pedia melhores provas para poder gerar em meu espírito uma convicção, tanto mais carecedora delas, quanto tratava-se de religião e da religião dos meus pais. Continuei, pois, em meu exame, passando em revista a moral, a teodiceia e a cosmologia da Igreja. A moral cristã, ensinada pela Igreja, é a mais sublime que se possa imaginar. Ela encerra em seus preceitos a prova mais cabal de que sua origem não é humana. Este único preceito, ama a todos, até o inimigo, faze o bem a todos, até aos que te odeiam, bastava quando mesmo todos os outros não fossem harmônicas, para convencer que não foi o homem quem confeccionou semelhante moral. O homem, meus senhores, quer seja mais sábio, quer seja mais virtuoso da terra, sempre tem os pés de barro da estátua de Nabucodonosor e jamais poderia arrancar de sua depravada natureza o que está em perfeito antagonismo com essa mesma natureza. Só um ser que não tenha as fraquezas e as paixões humanas pode ter sido autor de um preceito que combatesse-as e arranca-as pela raiz. A Teodiceia, também ensinada pela Igreja, tem o tipo das criações sobre-humanas. É o reflexo da majestade divina, que não pode senão assim manifestar-se ao homem em lhe produzir cegueira. Não acontece, porém, o mesmo com a cosmologia, em que descobre-se logo o cunho das obras do humano engenho. Deus criou o mundo em 6 dias.
Aí estão as medidas, as forças do Onipotente pelas fraquezas humanas. Como o homem precisa de tempo para fazer qualquer obra, atribuiu-se a Deus para fazer a sua o tempo de 6 dias. Se a cosmologia não fosse humana, ver-se-ia aí o Fiat fazendo surgir momentaneamente a esplendorosa obra que, por muito favor, concederam ao Onipotente 6 dias para concluir. Deus descansou ao 7º dia. Ainda se nota aqui a pura concepção humana, porque o homem não trabalha sem descansar. E cansado precisa descansar. A cosmologia atribui a Deus a mesma fraqueza. Deus, meus senhores, é a vida infinita e a vida é o movimento em ação. Criador esteve e estará em atividade, nessa sublime atividade que resulta uma criação constante e eterna. Deus criou o homem e só lhe deu uma companheira porque ele pediu. Aí temos o imperfeito fazendo o perfeito corrigir, ou pelo menos alterar seu plano. Deus criou os anjos perfeitos e o perfeito, segundo a onipotente volição, tornou-se imperfeito. Deus castigou a rebeldia dos anjos que iludiram suas vistas depois de os ter vencido em uma batalha, coisa inquestionavelmente mundana e que traz ao pensamento a hipótese de poder os rebeldes vencer, repelindo-os apenas do céu, mas deixando-lhes a saber e o poder quase divino que lhes tinham dado. Deus não pôde ou não quis tornar onipotente o príncipe do mal, tanto que aí está ele todos os dias roubando-lhes as almas, que criou para si, e no fim do mundo será o Deus do inferno, como ele é o do céu. Deus eternizou, portanto, o mal como eternizou o bem. Porém, o que mais repugna neste plano emprestado ao Senhor é ter ele entregado o homem ao anjo poderoso, dizendo-lhe: resiste, quando não, serás sua presa eterna. Para atenuar essa verdadeira crueldade e desamor do Pai, os apologéticos socorreram-se a uma arguciosa evasiva como o do instinto natural do bem. Dizem que, embora a luta seja monstruosa pela desigualdade das forças dos dois contentadores, Deus acode ao que lhe pede socorro de boa vontade. A graça divina não é a lei, é causa para certos casos. O compromete seriamente a justiça eterna, como compromete a onisciência, a onipotência, o fato dos anjos não saírem como Deus os quis, e de, rebelados, afrontarem eternamente a Deus. Quem não vê neste conjunto de ideias uma lenda imaginada pelo homem em completo antagonismo com a razão das infinitas imperfeições? E se a tudo isto ajuntarmos a pobreza do plano da evolução humana em si mesmo inexplicável, teremos a firme e santa convicção de que a cosmologia ensinada pela Igreja não tem a origem divina de sua moral e de sua teodiceia. São 3 peças de um maquinismo que não se pode ajustar, porque foram vazadas em moldes diferentes e por diferentes maquinistas. Eu disse que o plano da evolução humana revela a pobreza do engenho e é em si mesmo inexplicável. Foi o que resultou do exame que vos estou dando notícia e de que vou exibir os fundamentos. O homem é criado para esta vida neste único mundo e depois dela será julgado definitivamente
e remetido para o céu ou para o inferno. Precisarei demonstrar que isto está abaixo da concepção humana, e tanto que é uma afronta à sabedoria divina atribuir-lhe. Deus criou o espaço infinito que povoa os astros sem número, mas deixou tudo mergulhado no silêncio e nas sombras da morte, e concentrou toda a luz, todo o movimento, toda a vida num dos mais insignificantes planetas mais imperfeitos do sistema planetário. Para o que criou os astros se apenas precisava de um? Não direi mais nenhuma palavra sobre a pobreza deste plano e passarei a considerar o que ele tem de inexplicável. O homem é criado para um fim. Deus, pois, de nada faz sem alta razão de ser. E esse fim é necessário, deve ser satisfeito, porque a vontade do Eterno não pode ficar sem execução. Pois bem, não há dia em que não morra no ventre materno. Logo, depois de nascer, ou antes de entrar no exercício de suas faculdades, um sem número de criaturas humanas. Estas não preenchem o fim posto à humanidade. Logo, ou o plano não é perfeito, ou a vontade do Criador não é satisfeita. Ou Deus não é onisciente, ou não é onipotente. Eis ao que me conduziu ao estudo da cosmologia da Igreja. Ela ensina mais, que o Senhor nos dá a vida para fazermos nela, por nossa liberdade, mérito ou demérito, donde depois dela o prêmio ou o castigo eterno. Pois bem, a existência do idiota, que é criado por Deus como inteligente, desmorona todo este edifício. O idiota não tem consciência, nem razão, nem liberdade, nem mesmo instinto natural do bem. Logo, não pode fazer mérito nem demérito. O que veio então fazer a vida? E o que ele há de ser depois da morte? A cosmologia da Igreja não pode conciliar este fato com a sua lei, e muito menos com o sumo critério da verdade. Ela ensina, por fim, que o Senhor dá prêmio ou castigos eternos segundo fazemos boas ou más obras. Quem não vê por toda parte e todos os dias crianças que antes de terem uso da razão e da consciência manifestam a natureza boa ou ruim, uma inteligência lúcida ou quase impossível de receber cultivo. Essas disposições não são obra de sua vontade, pois que manifestam-se antes da consciência da razão e vêm tão encarnadas como o espírito que muitas vezes a educação não pode modificá-las. Essas disposições são, portanto, originais, inatas. Como então Deus há de punir aquele a quem deu índole má porque fez o mal, e há de premiar ao que tem índole boa porque fez o bem? Como a ele de que as naturezas opostas em relação ao homem, que deu inteligências opostas para saber que é alta condição de salvação e tomar a todos indistintamente com contas iguais. Acordem aí daqui os apologéticos, sustentando que Deus não toma contas iguais, mas que toma-as na medida do que lhe foi dado. Não se vê que o verdadeiro plano deve ser dar o Pai a todos os filhos a mesma força, para exigir de todos o mesmo esforço, a mesma obra. Não se vê nessa variadíssima disposição da força original uma imperfeição que é um crime que lesa a majestade divina a atribuir-lhe. Senhores, meu exame foi muito além, mas eu não preciso nem poderei dar-vos dele uma cópia completa.
e por isso limito-me ao que vos tenho exposto perfunctoriamente. Desse exame precisarei dizê-lo. Resultou-me a dúvida sobre as verdades religiosas, dúvida que por um processo psicológico natural, embora ilógico, arrastou-me ao ceticismo. Você atribuiu ao racionalismo as heresias contra a Igreja, e eu o reconheci por mim, que não somente essas, como até o mais lastimoso dos erros humanos, o materialismo, são consequência necessária de se traçarem as arcas ao exame dos racionalistas. A fé cega é tão contrária à natureza do homem que o revolta. Eu quis substituí-la pela fé esclarecida e caí no estado de descrença. A razão foi o primeiro lugar, ou crer, morres na igreja, e foi em lugar segundo a falta de elementos correlativos de certos princípios humanos que se incutam como divinos. O Espírito esclareceu, não podendo aceitar o que dar por verdade, e não tendo ela o que não seja mesmo verdade, para manter-se na fé. Descamba para a incredulidade e cai no materialismo. Eu cheguei a esse estado, mas aquela divina moral e a sublime teodiceia me encantaram. Chamavam-me dos abismos para onde me atirou a cosmologia romana. Eu fiquei, senhores, na dolorosa posição de Geoffroy e podia repetir com ele. Eu era incrédulo e abominava a incredulidade. Tanto é verdade que o crer é uma lei de nossa natureza e que religiosidade é uma propensão invencível da humanidade e que a religião é, ao mesmo tempo, uma necessidade e um dever do homem. Talvez porque foi ter ao ceticismo, procurando conscienciosamente o de boa vontade, a pura verdade, o Pai do céu usou para comigo sua misericórdia. No meio mais descuidoso cortejo das venturas domésticas, fui rápida e inesperadamente ferido no que é mais caro no coração. E, como no sábio dizer de Cousset, raras vezes se é incrédulo chorando junto a um túmulo, a dor que arrancou à minha natureza um ato de fé espontâneo contra a qual não há ceticismo possível. Meu Deus, senti renascer em mim o desejo, a necessidade de crer. Voltei aos livros sagrados e profanos que me puseram ser fonte onde saciar a sede. Lia-os com sofreguidão de quem procura, para além desta vida, uma estrela, uma luz, uma esperança. Foi a permanência desse sentimento que um amigo ofereceu-me o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Percorri as páginas dessa obra que ensina uma nova cosmologia e conheci pelo pórtico de majestoso edifício a mão do Supremo Arquiteto que traçou o da moral, o da teodiceia que tanto me haviam arrebatado a alma. Não é que eu encontrasse ali coisa diversa de que já tinha lido no Evangelho, em que se funda exclusivamente a nova doutrina, mas é que ela me deu luz para ver o que nunca pude ver. A cosmologia espírita deriva do Evangelho de Jesus Cristo, do mesmo modo como a cosmologia da Igreja. Como então, perguntar-me-ão, tendo a mesma origem, divergem tanto que, enquanto uma acende, a outra apaga a fé? A resposta é simples. O Espiritismo apanha o espírito da doutrina de Jesus, enquanto a Igreja ficou aferrada à letra do divino ensino. O que é certo é que meu espírito ressurgiu das trevas do ceticismo, por obra daquela leitura. Agora sim, exclamei, possuído de indescritível satisfação.
As 3 peças da máquina ajusta perfeitamente, mostrando que tiveram o mesmo fabricante e que foram vazadas em moldes harmônicos. Agora desaparecem todos os motivos e dúvidas que me arrastaram ao ceticismo. A cosmologia espírita exalta o Criador e a criatura humana. A um, porque lhe atribui à obra excelsa um plano impossível ao engenho humano. A outra, porque reconhece-lhe a autonomia, como deve ter o Rei da criação, a obra-prima do Criador. O Senhor cria todos os espíritos em igualdade de condições, inocentes e ignorantes. O Senhor marca a todos o mesmo destino, a perfeição pelo saber e pela virtude, e que se liga ao inefável gozo da eterna felicidade. O Senhor dá a todos para que subirem da consciência primitiva à suma virtude humana, da ignorância inativa à suma sabedoria, exatamente os mesmos meios. O Senhor dá a todos para desenvolverem esses meios a mesma liberdade, a ampla liberdade que constitui senhores absolutos desses destinos. Igualdade de condições em tudo e para todos. Se uns se adiantam e outros ficam atrás, a culpa é só deles, porque o modo usam a liberdade de forma igualitária. Em respeito a esse inestimável dom, o Senhor não marcou prazo para a longa execução. Cada um toma o que quer. Como, porém, a tíbios e a transviados, o Pai dividiu o longo curso em estações, ou vidas corporais, depois das quais castiga-os com penas corretivas, à semelhança do Pai terrestre que pune os filhos. Essas penas servem de correção e de estímulo. A pluralidade das existências pelos mundos infinitos que enche os espaços e penas temporárias correlativas, eis o fecho do sublime edifício cosmogônico espírita, onde o Criador se apresenta ao homem como Pai amoroso e justo, sem preferências nem exceções. Dr. Bezerra de Menezes.